Oração aos poderes divinos. Gente, hoje eu trago uma oração que eu encontrei no livro, cara, muito bom, chamado Relatos Umbandistas. O autor é André Costa. Foi editado por Pai Tomé do Congo e a editora é Madras, né? Eu até comentei que esse livro foi uma das minhas leituras de fevereiro e é um livro muito bom mesmo. E no final dele tem uma oração que o autor passa, recebida ali pelo Pai Tomé do Congo, que ela é incrível e ela fala sobre as 7 linhas da Umbanda, sobre os orixás da Umbanda e como eles atuam. Então eu separei esse trechinho para a gente poder ver aqui juntos, porque realmente agrega bastante aqui no nosso conhecimento, no que a gente tem estudado sobre os orixás, sobre os fatores dos orixás e muitas outras coisas. Então vamos lá. Enquanto eu for lendo aqui a oração, eu vou fazendo alguns comentários sobre o que nós estamos vendo. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra, para que vocês possam enxergar bem aí. Acho que aqui no 16 tá bom, né? Bom, vamos lá, abre aspas. Olorum, Pai maior e divino Criador, humildemente peço que me banhe com suas 7 luzes, suas 7 vibrações, fortalecendo em mim os 7 sentidos da vida. Bom, aqui, gente, para quem não conhece um pouquinho sobre Umbanda, Olorum seria Deus, né, o nosso divino Criador. E as 7 linhas da Umbanda, os 7 sentidos da vida, seria o vídeo que eu já gravei aqui no canal aqui, sobre como as manifestações da Umbanda e da espiritualidade ocorrem na nossa vida por meio de 7 sentidos, né, de 7 canais principais. Meu Deus amado, mantenha-me firme na fé, iluminado pelo Sagrado Pai Oxalá e guardado no tempo contra os excessos e negatividades pela Divina Mãe Oiá. Aqui nós temos a primeira linha da Umbanda, que é o sentido da fé. Então vamos lembrar que a gente viu que o nosso Pai Oxalá era o responsável por iluminar no sentido da fé, que nem ele coloca aqui, e nossa mãe Oiá, ou Logunã também, ela guardava contra os excessos. Lembra que um orixá estimula e o outro orixá vai dar uma segurada caso a gente saia e se perca nas negatividades. Que no sentido do amor eu seja guiado pelo divino coração da Sagrada Mãe Oxum. Se eu colocar o egoísmo acima do amor em meu coração, que eu encontre no amado Pai Oxumaré a força para essa negatividade diluir e partir para a renovação. Cara, isso aqui é muito legal. Lembra que a gente falou que Oxum, nossa divina mãe Oxum aqui, ela trabalha principalmente no sentido do amor. Aqui é a segunda linha do amor, estimulando a gente a ser pessoas mais amorosas. E nosso pai Oxumaré trabalha principalmente, se a gente negativa isso, diluindo, que nem ele coloca aqui, e renovando, para que a gente possa voltar a ter o amor. Olha aqui, cara, que oração maravilhosa. Que eu trilhe no caminho da sabedoria a cada momento, tendo no Sagrado Pai Oxóssi a flecha que me guiará na estrada do conhecimento. E se deste sentido eu fizer mau uso na aquisição, que eu encontre na Divina Mãe Obá a força punitiva da concentração. Aqui nós estamos falando da terceira linha da Umbanda, a linha do conhecimento, onde nosso Pai Oxóssi estimula o crescimento da sabedoria, né, a expansão, e nossa Divina Mãe Obá é a força ali que vai ajudar a gente na concentração caso a gente se perca e se desvirtue no caminho. Que no sentido da justiça, o Sagrado Pai Xangô mantenha vibrando sobre mim o seu fogo equilibrador, mas se na justiça eu me exceder, que a amada Mãe Egunitá dilua as negatividades com seu fogo consumidor. Aqui estamos falando do sentido da justiça divina, guardado por Pai Xangô, que estimula sempre o equilíbrio nos seres. E nossa Mãe Egunitá, que vai com seu fogo purificador ou consumidor, consumir as negatividades. Veja como as coisas vão se encaixando com o que a gente estava vendo. Que a ordem divina esteja à minha frente, com o Sagrado Pai Ogum, guiando-me com sua espada dourada reluzente. Se eu ultrapassar os limites da lei, seja hoje ou amanhã, que eu retorne ao equilíbrio com a força espiritual dos ventos da amada Mãe Yansan. Aqui estamos falando da linha da lei maior, guardada por nosso Pai Ogum, que traz a ordem. E nossa amada Mãe Yansan, que traz o direcionamento e faz voltar ao equilíbrio caso a gente se perca nesse sentido da lei, se exceda aqui. Sagrado Pai Ogum. Aqui no sentido da evolução, eu seja guiado por todas as passagens, tendo as portas abertas pelo Sagrado Pai Obaloé. Mas se, ainda assim, as portas erradas eu escolher,
que eu venha me transmutar com o seu divino poder decantador, minha amada mãe Nanã Boruquê. Estamos falando agora do sentido da evolução, nosso sagrado pai Ubaluaê, Senhor das passagens, transmuta os seres para que nós possamos crescer, se modificar, e nossa mãe Nanã decanta os seres que estão pesados, negativados. Cara, essa oração é muito linda. Que a divina mãe Iemanjá me dê capacidade para criar e gerar. Mas, se nesta manifestação da vida os limites eu ultrapassar, que o sagrado pai Omulu esse sentido venha paralisar. O último sentido da vida, o sentido da geração, regido por nossa amada mãe Iemanjá, que nós vemos que traz a geração, traz a criação de novas ideias, de vida. Mas, se a gente se desvirtuar nesse sentido, quem vai estar atuando é o nosso pai Omulu, porque ele é o guardião da vida e ele vai paralisar esse desvirtuamento. Se em qualquer dos 7 sentidos a negatividade aflorar, eu peço que o mistério do vazio, estas baixas vibrações venham esgotar, que o Senhor Orixá Exu, trono da vitalidade, me mostre a estrada correta pela janela da verdade. Isso a gente ainda não comentou, não trouxe nenhum vídeo sobre isso, mas o mistério do vazio é regido pelo sagrado orixá Exu. Então, quem já tem um conhecimento, que a gente pode trabalhar em cima disso. Trono da vitalidade também, que esgota a negatividade. E se em meu íntimo habitar uma negatividade flamejante, que a senhora orixá Pombagira, divino trono dos desejos, possa me devolver o alívio interior, dotando-me de bons ensinamentos. Aqui falando também sobre a sagrada orixá Pombagira, trono dos desejos, que acalma o íntimo e estimula principalmente, dando alívio interior. Cara, é muito legal essa oração. Caminhando para o final. Pai Olorum, que eu seja sempre seu servidor, que eu possa levar aos meus irmãos o seu divino verbo, por intermédio dos sentidos da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Estes são os 7 princípios da vida que nós trabalhamos na Umbanda. Que eu e todos os meus irmãos possamos finalmente perceber sua presença divina em nossos corações, em cada criatura deste mundo, em cada ponto da natureza. Que o amor divino brote no íntimo de cada um de nós. Amém. Oração anotada por André Costa em 10 de maio de 2011, ditada pelo Preto Velho Pai Tomé do Congo. Cara, muito legal. Isso é de verdade, muito legal mesmo, gostei bastante, por isso que eu trouxe. É claro que é uma oração grande, né? Então talvez para decorar e para entoar isso fica um pouco mais difícil, mas só da gente ler já traz um conhecimento muito legal, consolidando o que nós vimos aqui sobre as 7 linhas da Umbanda, sobre os orixás, trazendo muito mais elementos para a gente poder pensar. Muito bom, cara. Gratidão aí ao André Costa. Esse livro eu recomendo bastante. Deixa eu mudar a câmera aqui. Relatos Umbandistas, muito legal. Foi o primeiro livro que ele escreveu, cara. Livro muito bom, publicado pela Madras. E essa oração ela é muito legal para a gente poder pensar e entender a atuação dos orixás. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante. Eu falei, preciso trazer isso, preciso divulgar isso, porque realmente foi algo muito bom feito. E aí eu gostaria de encerrar aqui justamente com o final dessa oração. Ó. Que o amor divino brote no íntimo de cada um de nós. Amém. Agradeço a atenção, gente.